Olá, eu me chamo Daniela Aragão e nesse vídeo é um dentre tantos outros que existe sobre depoimentos em relação à ressonância harmônica. Quero deixar claro que esse é um depoimento estritamente pessoal, é uma experiência minha com a ressonância harmônica e qualquer dúvida quanto à ressonância harmônica deve ser consultada no site oficial do professor Hélio Couto. Bom, minha experiência com a ressonância harmônica, ela começou bem antes de eu pedir a primeira onda, né? E, na verdade, a minha experiência com a expansão da consciência, ela se deu lá, se ainda alguém não viu meu vídeo, tem aí no YouTube um dos meus primeiros vídeos que eu conto sobre o meu depoimento de depressão, como eu passei pelo processo da depressão. E lá na depressão, quando eu estava vivendo, né, a depressão profunda, eu estava vivendo, eu sabia que eu estava com aquela enfermidade, mas eu queria saber o porquê que eu estava sentindo tudo aquilo. E então eu entrei numa crise existencial muito grande, comecei a questionar minhas escolhas que tinha feito ao longo da vida, estava num processo de estudo de mestrado, aquilo tudo mexeu muito comigo e a partir dali eu comecei a pesquisar vídeos, comecei a procurar livros que me dessem alguma resposta para tudo aquilo que eu estava sentindo. Então foi aí que começou o meu processo de despertar, o meu processo de expansão de consciência. E lá, um vídeo citava um autor, eu ia lá, anotava e procurava o livro, e aí uma coisa foi levando outra. E nesses estudos que eu fiz de expansão de consciência, de autoconhecimento, eu conheci o professor Hélio Couto num dos vídeos no YouTube. E aquilo ali brilhou meus olhos. Eu falei assim, é a salvação para todas as minhas respostas. E ali eu sabia que eu queria fazer o pedido da primeira onda, mas entretanto eu não estava preparada ainda. Eu sabia que eu tinha que estudar bastante, porque antes de você pedir a sua primeira onda de ressonância, você tem um curso, tem um material do professor Hélio Couto que você deve ler, deve estudar, deve meditar sobre tudo aquilo, né? Ele é como um vídeo que ele diz, vai varrendo as crenças limitantes que a gente tem, né? Vai abrindo os paradigmas, vai abrindo, realmente vai expandindo a consciência que nós temos em relação a tudo, né? A modo de viver, a sobre tudo. E aquilo ali me ajudou muito, todos os vídeos do professor, os materiais, me ajudaram muito no processo do meu autoconhecimento de expansão de consciência. Só que eu sabia que eu não estava preparada ainda para pedir a primeira onda, né? Mas queria muito. E isso foi lá em 2015, 2016, mais ou menos. Então, chegou o momento, né? Hoje eu moro em Portugal, né? E faz mais ou menos um mês que eu pedi a minha primeira onda, fiz o pedido, já sabia o que eu queria, já sabia todos os meus pedidos. Eu falei, agora eu acho que eu estou preparada, né? Li os livros todos que ele, nas palestras, ele citava algum autor, eu anotava e comprava o livro. Eu falei, acho que agora eu estou preparada. E aí a gente ouve muito falar sobre as catarses, né? E eu via vídeos sobre depoimentos de catarses e eu pensei, eu acho que eu não vou ter catarse, porque eu já entendo muito sobre expansão de consciência, né? Já leio bastante, então acho que para mim vai ser tranquilo. Lê do engano, né? Fiz o pedido da primeira onda, coloquei os pedidos, nos meus pedidos eu pedi autoconhecimento, fiz o pedido de alguns arquétipos, fiz o pedido de consciências, né? Fiz o pedido da consciência, né? Desse livro aqui, o Kai Byron. Fiz o pedido dessa energia aqui do Paramahansa Yogananda. Fiz do Sadhguru. Fiz alguns pedidos de consciência. E
Entretanto, enfim, a primeira onda chegou. E quando chegou, tinha ido para minha primeira aula, foi dia de, 14 de janeiro, chegou minha primeira onda. E eu vi que chegou a notificação no e-mail que chegou minha primeira onda. E eu estava indo para o primeiro dia de aula de doutorado, que fica aqui próximo da cidade que eu moro. Fica 1h30, 1h e pouquinho, mais ou menos. Eu vi que chegou a notificação, eu estava muito ansiosa esperando a primeira onda, eu não sabia, né, o que que tinha no áudio e pronto. Vi que chegou a notificação, eu falei, eu vou ver quando eu estiver no hotel, vou assistir a aula, quando eu estiver no hotel, tomo um banho sossegada e escuto o áudio. E ali na sexta-feira, minha aula é na sexta e no sábado, na sexta-feira à noite cheguei da aula e coloquei para tocar a primeira aula. Coloquei para tocar, depois que terminou, 40 minutos e alguma coisa. Depois que terminou, fui ler ainda, fui, né, conversar com a minha família, que eu estava em outra cidade, né, tinha ido para as aulas e fui dormir. E no outro dia, no sábado, foi aula o dia inteiro e quando acabou a aula, peguei meu carrinho e vim embora para minha cidade. E quando eu estava vindo, né, de volta para minha cidade, no meio de um túnel, o meu carro simplesmente parou. Parou e fundiu o motor. Ali naquela hora eu fiquei desesperada, não por causa do carro em si, mas porque eu estava com medo ali de estar ali no meio do túnel e causar algum acidente. Entretanto, tudo se resolveu e quando eu cheguei em casa, eu lembrei da ressonância harmônica. Eu falei assim, e eu tinha visto vários depoimentos de catarses, pessoas que tinham perdido o carro, tinham, né, feito um rebuliço na vida das pessoas. E eu falei assim, gente, será que isso é consequência da ressonância harmônica? Né? Eu achava que não ia passar catarse nenhuma. E eu falei assim, eu vou ver o que que eu fiz, né? Eu fui lá verificar o que que eu tinha feito de pedido da ressonância. E num dos primeiros pedidos que eu tinha feito foi desapego. E aí cheguei em casa, né, eu chamei o reboque e tudo, vieram me trazer em casa, o carro ficou lá na oficina e tá até hoje lá, porque, enfim, o motor do carro simplesmente fundiu, parou, enfim. E aí eu fui ver depois, né, que eu tinha feito o pedido do desapego. Eu confesso para vocês que foi um carro, né, que nós trabalhamos, nós conseguimos, mas que não, se fosse em tempos atrás, eu estaria desesperada. Ai, meu Deus, é mais um gasto, né? Aqui em Portugal, os carros são relativamente baratos. Então, para você mandar consertar um carro, o preço que era o carro era praticamente, para consertar era praticamente o preço de outro carro, então para a gente não compensa, tá lá na oficina até hoje. E continuei escutando a onda todo dia, colocava ali direitinho para tocar. Colocava, não, coloco, porque ainda vai fazer um mês. E com uma semana depois desse ocorrido, uma semana não, uns 4 dias depois, né, eu trabalho aqui no restaurante e sofri um acidente que quase, quase perdi o olho direito. E eu falei assim, mas não é possível, será que isso tudo é catarse? Será que isso tudo é em decorrência né, acho que por isso que muita gente desiste, né? Mas o impressionante é que tudo isso que vem acontecendo ainda, eu sei que são limpezas de crenças, né? Que estão sendo limpadas dentro do meu subconsciente. Muitas vezes, né? O professor Hélio diz que muita gente, né, vai sofrendo as catarses e desiste no meio do caminho, mas eu
né? Não sei se isso foi coincidência também, não quero dizer que foi culpa da ressonância, não é nada disso, mas é que, entretanto, eu vinha vivendo um período relativamente tranquilo e, de repente, tudo aconteceu, né? Tudo aconteceu dentro de uma semana, que eu tava da primeira semana que eu estava escutando. E mas o que eu quero enfatizar aqui é que o processo, né, de expansão de consciência, o processo ele não se dá é, só de catarses, de coisas, né, que vão acontecendo no seu exterior e que você, né, mexe muito com tudo, com seus sentimentos, com suas crenças, com tudo. É, uma das coisas que eu quero enfatizar da expansão de consciência e acredito que da ressonância harmônica, o lado bom disso é que ultimamente, né, desde quando eu comecei a escutar a onda, eu tenho sentido mudanças internas, realmente, no sentido de olhar para as pessoas, né? O professor Hélio disse que cada ser tem a centelha divina dentro. Ou eu consigo ver a mudança interna de olhar para as pessoas e não conseguir julgar, né? Nós somos seres humanos, a gente, vez ou outra, se pega falando de alguém, se pega falando de uma situação e parece assim que dentro de mim tem um clique, né? Quando eu entro nesse automático, né, nosso de ser humano, de olhar para o outro e querer julgar, querer falar, querer comentar alguma coisa que não nos diz respeito da vida do outro, eu estou sentindo assim que aparece, que é como se fosse uma luzinha que sinaliza que fala não é por aí. E uma imensa compaixão em relação ao outro, né? Eu sinto dentro de mim uma imensa compaixão em relação ao ser humano, independente de quem seja, né? Consigo, hoje eu tô sentindo muito isso, consigo ver nas pessoas uma compaixão e uma empatia muito forte. Isso a ressonância tem me trazido muito isso. E eu sei que não faz nenhum mês que eu pedi, né, que eu estou escutando o áudio da ressonância harmônica. Eu sei que há muitas, né, muitas crenças limitantes que devem ser limpas no meu subconsciente. E além da compaixão e da empatia que eu tenho sentido muito, isso tem sido muito forte, eu tenho sentido uma grande sede de buscar o conhecimento da verdade. Né? Não fiz esse pedido nos meus pedidos da minha primeira onda, mas já sei, sabe, já está mais refinado tudo que você vai pedir, porque geralmente o professor Hélio fala muito que as pessoas pedem casa, carro, apartamento, né? E eu não quis colocar nenhum desses pedidos, eu quis, porque eu sabia, né, pelo estudo que eu venho fazendo da ressonância, eu sabia que a mudança era primeiro aqui dentro, para depois ir para o externo. Pedi também mudança de vários hábitos diários que eu sei, eu tenho consciência que me trava, que me faz mal, que eu devo largar, mas que parece que né, são os regentes a algo muito forte dentro da gente. Enfim, pedi a mudança desses hábitos. E é isso, está sendo minha primeira experiência né, da primeira onda. Quero aqui, quando eu voltar, quando tiver um mês e meio, 2 meses, mais ou menos, quero fazer outro vídeo dizendo sobre né, como está sendo todo esse processo. Esse vídeo é mais para ficar registrado, eu fiquei relutante em querer gravar, eu não sabia, eu falei, já tem muito vídeo que fala sobre né, a primeira onda da ressonância harmônica, não sei se eu gravo, se eu não gravo, mas eu, né, de repente veio né, a sua experiência, né, é o seu processo, e cada processo ele é único.
Então, eu queria trazer aqui para vocês esse processo, como está sendo, né, da minha primeira onda de ressonância harmônica. Já tenho anotado alguns pedidos para a segunda onda. Como eu disse, o pedido está mais refinado, está mais, né, já tenho mais clareza do que eu quero pedir, porque eu estava um pouco ansiosa de pedir a primeira onda, não sabe, né? Tinha lido muita coisa e tudo estava meio perdido, não sabia o que pedir, mas agora eu sinto que eu estou mais calma. Dos pedidos que eu fiz também foi mais clareza mental, mais calma, e isso eu sinto que eu estou tendo também. Mas é isso. Essa é a experiência que eu estou vivendo da primeira onda de ressonância harmônica, e só lembrando que esse é só um depoimento pessoal, e qualquer dúvida a respeito da ressonância harmônica deve ser procurado no site oficial do professor Hélio Couto, né? www.professorheliocouto, coloca aí no Google, professorheliocouto.com.br, alguma coisa assim. E é isso, essa é a minha experiência e espero que vocês tenham gostado. E força, força nessas catarses aí que a gente acha que não vai passar, que, bom, enfim, eu acredito que são para os fortes, né? E o professor tem um vídeo muito interessante do estudo das palestras do professor, que ele diz que quando se fala de física quântica, quando você ouve falar de física quântica, de expansão de consciência, tem que haver o brilho no olho, né? Tem que ter a sede, a vontade de saber conhecer, de querer saber, né? Os pormenores, querer saber como tudo ocorre. E eu vi um vídeo de um depoimento de um rapaz que ele disse que desde a primeira onda ele sempre pediu entendimento total da realidade. Esse é um dos pedidos que já está anotado para eu pedir na segunda onda. Entendimento total da realidade, do todo, do universo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo de depoimento, né? Como eu já falei, informações oficiais deve ser procurado no site do professor Hélio Couto. Espero que tenham gostado e que tenha ajudado a esclarecer algumas... Pronto, esclarecer não. Espero que tenha ajudado, né, a vocês abrirem, ter um pouquinho de sede de conhecimento por essa ferramenta tão poderosa, essa ferramenta que eu só tenho a agradecer ao professor Hélio Couto, que tem... Eu sinto, em menos de um mês, eu sinto a transformação, não no externo. Lógico, transformações no externo haverá, a vida continua, né? É muito pouco tempo para a gente ver as coisas acontecerem e a vida realmente andar, mas eu sei que a transformação aqui dentro já está ocorrendo desde quando eu mandei o e-mail do pedido da primeira onda. A mudança aqui dentro já está ocorrendo, tá bem? Espero que tenham gostado e continue assistindo a gente, continue assistindo os vídeos. Para quem quiser saber mais sobre o vídeo do processo de depressão que eu gravei, é só procurar, tá bom? Beijo, fique com Deus.